Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube do INA. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Damos início ao webinar Interculturalidade, Igualdade e Inclusão no Trabalho. Na data em que se assinala o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o INA promove esta iniciativa que se insere no âmbito do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. Pretende-se refletir sobre os princípios que estruturam este Plano Nacional, em especial sobre o princípio da intervenção integrada no combate às desigualdades, partindo da partilha e análise de experiências concretas, ações e projetos desenvolvidos pelos oradores para promover a igualdade e os direitos humanos nos diversos planos da vida pública. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá a interpretação para língua gestual portuguesa, que será assegurada por Filipa Carvalho, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com dois oradores de renome. São eles Eduardo Homem da Costa, investigador em pós-doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e Rita Albuquerque, técnica de projeto do programa Rede Emprega Lisboa, da Fundação HCAM Portugal. O debate será moderado pela jornalista Conceição Queiroz. Agradecemos aos três terem aceito o convite do INA para participar neste webinar. Informamos que a sessão é gravada e transmitida em direto através do canal do YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas, disponível em baixo, no ecrã, e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Antes de darmos início ao debate, passo a palavra à vogal do Conselho Diretivo do INA, Sofia Crisóstomo. Muito obrigada e boa sessão. Muito obrigada, Manuela. Bom dia a todos e a todas, bom dia à nossa moderadora e aos nossos convidados. É sempre um gosto ver que estas iniciativas continuam a despertar muita atenção entre os colegas da administração pública. Este, mais do que um momento para nós aprendermos, se calhar vamos aprender algumas coisas durante esta hora, eu acho que é sobretudo um momento para pararmos durante uma hora e, no fundo, as pessoas que já estão aqui provavelmente já são sensíveis a este tema, mas é sempre um momento para alinharmos aquilo que é as nossas sensibilidades, os nossos ideais, com aquilo que também muitas vezes são as nossas ações ou aquilo que dizemos, porque somos fruto do contexto em que nascemos e em que crescemos, e às vezes, eu própria, às vezes dou por mim a ter ações ou pensamentos que não são propriamente de acordo com aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. E, portanto, acho que é sempre bom termos estes momentos para pararmos e, no fundo, alinharmos aquilo que são os nossos ideais com aquilo que é a nossa prática no dia-a-dia. E é esse o rap que eu vos deixo a todos enquanto acompanhamos aqui esta conversa entre a Conceição Queiroz, o Eduardo Homem da Costa e a Rita Albuquerque, irmos, no fundo, também fazendo alguma autorreflexão sobre a forma como podemos estar na prática do nosso dia-a-dia. E, sem mais demoras, passo desde já a palavra à Conceição, que irá moderar o debate. Muito obrigada, Conceição, por ter aceito este desafio e pela disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Obrigada eu, muito bom dia a todos e parabéns ao Instituto Nacional de Administração por esta iniciativa. Acima de tudo, parabéns e obrigada pelo voto de confiança, obrigada pelo convite, por se lembrarem de mim. Eu acabei de chegar ontem à noite de França, onde estive durante mais de uma semana, durante 10 dias a acompanhar os protestos em Paris e um pouco por toda a França, no fundo, na sequência desta questão da reforma do sistema de pensões e o aumento da idade para 64 anos. Bom, já sabemos hoje que não passou moção de censura, o que quer dizer que o governo em França não cai, mas vamos aquilo que nos traz aqui hoje, neste Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Eu queria só lembrar, antes de começarmos, que este dia 21 de março foi instituído precisamente pelas Nações Unidas nos anos 60, no arranque dos anos 60, isto a propósito de massacre que se verificou na África do Sul. Nesse dia, cerca de 20 mil pessoas negras juntaram-se e ousaram protestar contra uma lei que existia na altura que proibia os negros de circularem por determinadas áreas.
Então, na sequência disto, foram alvejadas várias pessoas, quase 70 pessoas perderam a vida, 186, se não quero falhar, 186 ficaram gravemente feridas, e foi na sequência então deste massacre que as Nações Unidas instituem esta data, este 21 de março, como o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Quero ainda lembrar que todo o racismo é estrutural, por vezes há discussões em relação a isto, mas o que é o racismo? Tudo é racismo, então não se pode falar de nada, não se pode dizer nada. Não, todo o racismo é estrutural. E se ele é estrutural, significa que tem uma dimensão histórica e política. Não é? Portanto, a tal dimensão histórico-política. Depois tudo o resto são ramificações, não é? Do racismo estrutural. Nós temos o racismo recreativo, por exemplo, que é um racismo que tem a ver com a questão das piadas, as piadas ditas racistas, que não têm piada, na verdade. Além do racismo recreativo, nós encontramos também aqui o racismo intelectual. Este é muito importante e não se fala nele, mas ele existe, né? Existe, e aqui entramos na questão da invisibilidade daquilo que é a produção cultural, sobretudo intelectual, das pessoas negras, não é? Existe uma espécie de invisibilidade nesse sentido, portanto, um negro é bem aceito por norma, se for um artista, que ele vai cantar, ele vai representar, ele vai entreter a mulher branca, ele vai entreter o homem branco, muitas vezes isso acontece. Agora, se esse mesmo indivíduo negro aparecer como médico, como professor, como arquiteto, como jornalista, entre outras funções, existe aqui uma produção intelectual que não é muito bem vista, não é muito bem aceita, ainda hoje isto acontece. Portanto, aqui entramos na questão da ascensão social, não vale a pena prolongar-me, mas falava do racismo recreativo, em resumo, do racismo intelectual, do racismo interpessoal, que é o racismo do cotidiano, aquele de que fala-se nas microagressões no dia-a-dia. Para mim não existem microagressões, existem agressões, é isso que se verifica, portanto o racismo interpessoal, e depois aquele que mais se fala, que é mais visível talvez, é o racismo institucional, portanto por parte das instituições, a forma como conseguem de facto travar ainda hoje as pessoas negras, mesmo que de uma forma muito subtil, porque o racismo é muito esperto, não é? Portanto, assume, reveste-se da mesma forma, mas aqui aparece de uma forma muito subtil hoje em dia, tentamos combatê-lo, é verdade, mas ele continua presente em todas as relações sociais. Avançando, já foram aqui apresentados os nossos convidados, a Rita Albuquerque e também o Eduardo Homem da Costa. Eu queria começar pela Rita. Obrigado aos dois também, obrigado pelo vosso trabalho acima de tudo, e perguntava à Rita se acredita que existem mecanismos contra a discriminação racial no local de trabalho, ou se ainda é preciso aqui apostarmos verdadeiramente naquilo que seria a formação de vida àqueles que são decisores, a quem tem poder de decisão, as entidades patronais. No fundo é isto que eu pergunto. Rita, bom dia. Olá, bom dia Conceição, muito obrigada aqui pela sua questão. Em primeiro lugar, eu gostaria só de agradecer aqui o convite por fazer parte deste webinar, em especial à professora Luísa Neto, que endereçou este convite. É um prazer fazer parte deste webinar para o Instituto Nacional da Administração, neste dia tão marcante da nossa história, que é o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Gostaria ainda de cumprimentar o Dr. Eduardo Homem da Costa, assim como todas as pessoas que estão a assistir online. Como referiram anteriormente, eu faço parte aqui da Fundação HCAN. Aqui a missão da Fundação HCAN é melhorar a qualidade de vida das pessoas e construir uma sociedade cada vez mais plural, e para isso trabalhamos muito em conjunto com o setor público, com o setor privado e também com parceiros sociais, para garantir que cada vez mais no mercado de trabalho há aqui uma maior representatividade da diversidade que existe no nosso país, não é? E, portanto, aqui para ir respondendo mais à questão da Conceição, é importante ainda referir que a importância do pluralismo, da inclusão e do respeito pela diversidade estão cada vez mais presentes no mundo globalizado, e em Portugal temos assistido, principalmente aqui nas empresas, que há cada vez, principalmente na área da responsabilidade social, mais empresas a assumir este compromisso, não é, de combater o racismo e a discriminação internamente nas suas empresas, e de abraçar aqui estas questões da diversidade e da inclusão. No entanto, ainda existe aqui um longo trabalho a ser feito. E como foi referido anteriormente, eu aqui na Fundação HCAN faço parte do programa Rede Emprega Lisboa, que é uma parceria que existe entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado, que tem o projeto tem como objetivo aumentar a empregabilidade da população na cidade de Lisboa através de dinâmicas de redes de empregabilidade. Em que é que isto consiste? Basicamente existem 7 redes de empregabilidade na cidade de Lisboa, que compreendem 20 das 24 freguesias e que agregam assim mais de 100 entidades
e estas 100 entidades estão distribuídas ao longo da cidade e o que fazem é, através de forma integrada e concertada, apoiar aqui na criação de respostas à população desempregada. Portanto, eu fiz aqui uma breve introdução daquilo que faço, que acho que é importante também para contextualizar. Muito daquilo que irei partilhar hoje com quem nos está a assistir é muito baseada na experiência que tenho tido aqui na cidade de Lisboa, no trabalho que faço no âmbito do programa Rede Emprega Lisboa e, portanto, esta contextualização acho que é muito importante. E uma das coisas e destas experiências que temos tido, e uma das nossas áreas de ação, principalmente agora com esta vaga de imigração que temos assistido ao longo dos últimos anos, tem sido muito aquilo que refere, que é a sensibilização das entidades empregadoras para os obstáculos que existem no acesso ao mercado de trabalho, principalmente para a população migrante, para a população portuguesa de nacionalidade portuguesa de origem estrangeira, para a comunidade cigana, para os refugiados, que todos eles, neste momento, quando pensamos nesta questão do acesso ao mercado de trabalho, enfrentam aqui imensos obstáculos. E o ACM lançou um relatório em 2018, que era sobre discriminação no recrutamento ao acesso ao mercado de trabalho de imigrantes e de portugueses de origem estrangeira, e identifica aquilo que nós também identificamos no nosso dia-a-dia, no trabalho, no terreno, não é? Fatores de exclusão que não estão de todo relacionados com a competência das pessoas para uma determinada função, para uma determinada tarefa, para uma determinada profissão, mas que basicamente estão relacionadas com fatores que não tenham de todo a ver com isto. E, portanto, o que é que isto faz? Isto está a impedir centenas de pessoas de acederem ao mercado de trabalho formal e, consequentemente, a colocar estas pessoas numa situação de vulnerabilidade extrema e a terem que integrar aqui mercados mais informais, não é? E mais exploratórios, por forma a conseguirem encontrar aqui meios de subsistência e de sobrevivência. Alguns destes fatores que eu gostaria de referenciar aqui, porque acho que são importantes e eu vou referenciá-los ao longo da minha participação, não é? Que têm a ver com primeiro é os baixos níveis de escolaridade, ou seja, pessoas com escolaridades inferiores ao nono ano enfrentam muitos níveis de exclusão no acesso ao mercado de trabalho. Depois temos também o não reconhecimento das qualificações de nível superior, ou seja, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, mas também aqui a dificuldade que está associada aos processos de equivalência, por exemplo, do ensino secundário. Isto são processos morosos, muito burocráticos e que muitas das vezes acabam por as pessoas não conseguirem esta equivalência e acabam por não conseguir aceder ao nível de ofertas de emprego que têm caso pudessem ter estas equivalências. Uma outra dos desafios que temos encontrado que influencia imenso aqui o acesso tem a ver com o desconhecimento ou o menor conhecimento da língua portuguesa, que é uma barreira muito grande neste sentido, e depois, por último, os processos de regularização, ou seja, de aquisição de documentos e título de residência em Portugal. E então, esta questão, para quem está a assistir também ter aqui uma noção mais clara de que forma é que isto impacta, o programa Rede Emprega Lisboa em fevereiro organizou uma feira de emprego, onde contámos com cerca de 23 empresas e mais de 500 desempregados inscritos, e apesar do esforço que tanto as redes como as empresas fizeram de adequar aqui as ofertas de emprego às pessoas que ultrapassam estes diferentes níveis de exclusão, não nos é possível ter tantas como gostaríamos. Um dos fatores é este da escolaridade. A maioria das ofertas que temos tem sempre um critério de 9º ano ou 12º ano de escolaridade, o que faz com que muitas das pessoas que não tenham este nível de escolaridade acabem por ter que integrar trabalhos mais indiferenciados, como é o da limpeza ou da construção civil, por exemplo. E depois, estas questões da documentação são uma peça-chave nos processos de regularização, não é, de muitas das pessoas, e o contrato de trabalho é uma das formas das pessoas se regularizarem em Portugal. No entanto, apesar de haver enquadramento legal e enquadramento todo, ou seja, de haver informação disponível para as empresas sobre os processos e as formas como podem acompanhar e apoiar estas pessoas a regularizar-se a partir de um contrato de trabalho, há uma resistência muito grande das empresas para o fazer. Eu acho que, em princípio, uma das razões poderá ser aqui o receio, não é? Na realidade, estes processos podem ser muito morosos e burocráticos e, portanto, acaba por
por sentirmos muito esta resistência e as empresas apenas quererem contratar pessoas com o título de residência. E, portanto, respondendo aqui um bocadinho à questão, mais diretamente à questão da Conceição, eu sinto que há uma necessidade enorme de formação das entidades patronais, tanto do setor público como do setor privado, não só para estas questões do racismo e da discriminação, mas também para aqui questões mais práticas na diversidade e inclusão das suas equipas. E por último, destes enquadramentos legais, não é? E dos programas, por exemplo, que o IFP tem disponíveis e das ações concretas que existem para apoiar na integração e para combater o racismo estrutural e a discriminação das pessoas no acesso ao mercado de trabalho. E, portanto, acho mesmo, e partindo aqui um bocadinho à resposta da sua questão, é essencial que comecemos a fazer e a trabalhar e a capacitar as nossas empresas, as nossas entidades públicas e privadas, a todos os empregadores, para a realidade no acesso ao mercado de trabalho e para a realidade daquela que é a população desempregada no nosso país e porque é que estas percentagens depois também não mudam, mantemos-nos sempre aqui no limiar, porque na realidade há muitas pessoas que estão na sua totalidade barradas ao acesso ao mercado de trabalho por estas várias condicionantes, sendo estes 4 fatores combatíveis e possível de combater, mas que na realidade não há nem a sensibilização nem a formação das entidades empregadoras suficiente para dar resposta a estas questões. Rita, isso quer dizer que está na altura então de começarmos, enfim, pôr mãos à obra, permita-me esta expressão, não é? Ou seja, nós temos muitas conversas e fazem falta, de facto, mas depois a questão é pôr em prática, não é? Como é que nós avançamos, como é que se dá o próximo passo? Estamos aqui a falar de ações de formação sérias que deviam avançar o quanto antes, não sei se parece. Exato. Sim, exatamente. Eu acompanhei aqui, eu estive a ler também assim o Plano Nacional contra o Racismo e a Discriminação e isso é algo que está integrado no plano, no entanto, e tendo em conta também, se olharmos depois, todas estas questões têm sempre algumas metas e eu acho que já não é uma questão de metas, isto tem que ser generalizado, temos que fazer um investimento mesmo grande, porque estamos aqui a criar, e principalmente com esta vaga de imigração, apesar disto ser um problema estrutural que já acompanha migrantes desde há 30 anos, desde quando não é, do pós-colonialismo, continua a ser muito necessário, não é? E porque isto são fatores de exclusão estruturais e que está na altura de darmos uma resposta, porque estão a deixar de fora muitas pessoas e com esta nova vaga de imigração em que vem um número de migrantes um bocadinho diferente de há 30 anos e, portanto, neste momento não têm domínio da língua, não têm muitas vezes o conhecimento aqui também dos nossos sistemas e estamos a excluir muita gente e que isto pode também, não é, está a colocar muita gente em situação de vulnerabilidade, acrescentando aqui depois todas as outras questões, não é, da habitação e se juntarmos tudo isso é um risco para muita gente. Sem dúvida. Já vamos voltar assim, Rita, deixa-me dar a palavra também. Ora essa, obrigada pelo seu contributo. Deixe-me passar para dar a palavra também ao Eduardo Homem da Costa, outro orador. Eduardo, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui também. Para quem está nesta área da investigação, eu pergunto quais é que são as principais descobertas numa altura em que está tudo a acontecer, numa altura em que o debate está em cima da mesa mais do que nunca. Eu acho que na altura em que foi aquilo que nós assistimos com George Floyd nos Estados Unidos, foi a partir dessa altura que a comunidade negra veio mais para as ruas. Eu lembro-me de uma grande moldura humana que se juntou numa manifestação em 2020, não quero falhar, foi 2020 ou 2021, penso eu, que foram quase 10 mil pessoas em plena pandemia, e claro, verificaram-se variedíssimas críticas na altura, porque foi em plena pandemia, a questão das máscaras, da distância social que era exigida na altura também, e isso foi difícil de cumprir. Eu estive nessa grande manifestação, e falo aqui de uma moldura humana incrível, porque não eram apenas negros, é nessa manifestação, e estou em todas elas, eu vi indianos pela primeira vez, eu vi chineses pela primeira vez, portanto, aquilo marcou-me muito, foi muito emocionante também, desse ponto de vista, olhar e perceber que as pessoas começaram a despertar finalmente por um problema que tem séculos, não é? Quer dizer, não é de ontem nem de hoje, mas foi a partir daquele momento, a asfixia de George Floyd nos Estados Unidos, que as pessoas despertaram. E não falo apenas da comunidade negra, que é aquela que sofre de uma forma muito direta, mas também das pessoas brancas que compreenderam melhor o fenómeno e outras que nunca se tinham questionado e passaram a questionar-se e a questionarem também. No seu caso, Eduardo Homem da Costa,
quais é que são, repito, as principais descobertas na área de investigação, numa altura em que o debate está mais do que nunca em cima da mesa? Bom dia a todos e a todas. Obrigadão, Ina, doutora Luísa Neto, a toda a equipe pelo evento. Bom dia, Filipa, Rita, Conceição. Penso que, de uma maneira geral, pode-se dizer que há um fortalecimento da compreensão. Essas pessoas estão integradas nisso, talvez já tenham percebido isso, de que fenômenos como o racismo e a exclusão, eles não decorrem de preconceitos individuais, mas sim de estruturas de pensamento e práticas existentes. Como a própria Conceição já havia alertado. A persistência da discriminação racial na Europa e, naturalmente, aqui em Portugal, ela precisa ser encarada com interpretações que são inadequadas de racismo e antirracismo, que eles acabam por conduzir algumas políticas que são ineficazes. Então, essas políticas que estão aí, que devem condicionar o que as empresas podem ou não podem fazer na medida regulatória ou de planos de comunicação que incentivem a empresa a participação, acabam por ser ineficazes. A discriminação em razão de etnia, de raça, ela faz parte da realidade social. No entanto, há a necessidade de muito mais investigação para compreender, em matéria de emprego, entendeu, como é que essa discriminação ocorre, e para poder combater de uma forma mais abrangente. Se pensarmos, por exemplo, a mulher, o negro e o imigrante. O imigrante, por exemplo, ele é visto como trabalhador convidado. Ele tem que provar o contributo dele para se integrar na sociedade. Tem que demonstrar constantemente que está qualificado para reivindicar, usufruir de direitos que ele deveria ter, em teoria. Essa é uma lógica que ela opera no sentido de que existe um imigrante bom e um imigrante ruim. O imigrante bom, para usar uma terminologia empresarial, é aquele que tem fit, que cabe nos pré-requisitos para o job, que as pessoas querem, que a cultura que recebe ele quer. Se você pensar, por exemplo, existem dados mais que suficientes para mostrar que no mundo empresarial as mulheres e negros recebem menor remuneração, mas ainda assim tem menor participação ou presença no organograma empresarial. Se a lógica de uma empresa que opera no mercado é o lucro, o que sustentaria essa diferença? Afinal de contas, ele tem uma larga mão de obra, dito de uma maneira cínica, né, que seria mais barata. E, no entanto, ele não tem acesso igual a isso. Então, você pode pensar em ideias centrais como empregabilidade, competências. Ela acaba deslocando o debate sobre o racismo no mercado e no local do trabalho, dificultando a possibilidade de competição pelo emprego. Existe, assim, um reconhecimento de que a ocorrência de preconceitos pode afetar o processo de recrutamento. Isso também já é algo que, não vou dizer que é dado, mas é percebido. No entanto, o racismo ele não é examinado como um problema estrutural, mas isolado nas pessoas. Por isso, esse combate a essas estruturas e práticas que são racismo no recrutamento, ele desaparece. E aí surge um discurso sobre a necessidade de respeitar a diferença, a diversidade de identidades culturais. Não é que isso seja ruim, só que o problema é que traz-se uma coisa boa para ocultar o que é realmente necessário na luta como um todo. Então, muitos apresentam e apontam uma compreensão do racismo como um problema dessas pessoas. Isso não significa que as intervenções políticas elas estão direcionadas para a reforma dos indivíduos e não para a transformação social e política que todos nós precisamos. Eles esquecem que as pessoas podem ser condicionadas por essas estruturas que são racistas e que, por sua vez, não são enfrentadas. Basicamente é isso, Canção. É isso, Eduardo. É interessante essa sua perspectiva, porque é exatamente isso, que as pessoas esquecem-se desse problema, que o racismo é estrutural acima de tudo, e tudo o resto são ramificações. Nós temos esse racismo interpessoal do dia-a-dia, não é? Eu sou insultada todos os dias, por exemplo, seja de forma presencial, seja de forma, enfim, nas redes sociais, não é? Hoje em dia existe essa liberdade, eu sou muito à vontade para falar sobre este tema, eu sou constantemente insultada. Antes do meu trabalho, Eduardo, ter a visibilidade que eles têm, eu não tinha qualquer problema, estava tudo certo. Se eu cantasse, mais aceito eu seria, melhor aceito eu seria. E se eu representasse, melhor ainda, está tudo certo. A partir do momento, eu estou a tirar o meu doutoramento neste momento e também sou professora universitária, a partir do momento em que o meu trabalho tem visibilidade, enquanto jornalista de televisão, enquanto a jornalista mais premiada da CNN Portugal, mais premiada da TVI, e é negra, esta mulher, que sou eu, é claro que ela vai ser atacada, é que ela vai ser barrada, porque é ela, porque é aquela mulher negra, né? Porque não é só uma questão de ser mulher, além de ser mulher, ela é negra, né? Então aqui o sofrimento é duplo e as pessoas não pensam nisto. Eu também não quero pensar muito nisso, senão eu não vivo, né? Não, não vale a pena, temos que encontrar mecanismos para combater. Agora, só mais uma questão, Eduardo, que é, não se fala nesse fenómeno da invisibilidade no contexto laboral.
não é? Entramos também na questão da ascensão social. Um negro ou uma mulher negra que já não faz só apenas limpezas, não faz um trabalho muito mal remunerado e consegue ascender, senta-se na mesma cadeira que o colega está ali ao lado, apresenta o mesmo telejornal, por hipótese, não estou a falar de mim, por hipótese. Ou seja, a mulher branca está aqui e a mulher negra está cá em baixo. Ela vai subindo, vai fazendo o seu percurso, até que estão, de repente, exatamente ao mesmo nível, né? E aqui começa o problema. Aqui começam as tentativas de invisibilizar aquela mulher negra e a sua produção intelectual. Porquê é que isto ainda acontece? E porquê é que no local de trabalho isto é mais propício ao mesmo tempo, Eduardo? Não sei se constata isso ou não, de acordo com as suas investigações. Sim. Na realidade, eu gostaria de reforçar esse ponto. Não é que a diversidade, a inclusão, de uma maneira geral, ela não seja importante, ela é muito importante, mas normalmente eleva-se ela em detrimento das estruturas que constroem o racismo como as pessoas. Então, assim, eu como empresa faço algum planeamento, algum projeto, executo algum projeto que inclua as pessoas, coloco tudo isso na fotografia, mas e o ambiente de trabalho que está contaminado por aquilo ali? Isso aí realmente não é atacado. Então, assim, essa invisibilidade, de uma maneira geral, isso é o resultado de uma estrutura social que ela é fundada no colonialismo europeu, evidentemente, e no contexto dessa dominação imperialista da Europa sobre essas populações como um todo. Então, enxergar essas populações como inferiores. Então, assim, quando se fala de multiculturalismo, por exemplo, eu aceitar aquela pessoa, eu tolero a presença dessas pessoas, eu estou falando de integrar, você respeitar, entender as perspectivas e aproveitar o que tem de melhor naquilo ali. Isso não ocorre, não é aproveitado de uma maneira mais geral. Então, assim, reforçando, deve-se enxergar o racismo não no campo individual, mas como uma estrutura organizacional da sociedade que condiciona os indivíduos e suas escolhas. Não, assim, é local, são pessoas que são racistas e nós vamos identificá-las e excluí-las. Não funciona, não é assim. Então, por exemplo, com relação assim, ao apagamento, se você desde cedo, assim, nós, educados, conhecemos a história do Ocidente, do nosso país, etc., e não conhecemos outras histórias, nós vamos pensar o outro a partir dos referenciais que nós temos. Eu fiz história na universidade, eu fiz história da África, eu não tinha a menor noção do que acontecia, do que se produzia, do que era feito, do que foi aquilo ali, ou do que é. Então, você precisa quebrar essa noção de que a população negra, por exemplo, não tem capacidade cognitiva de produção de conhecimento, porque quando se tem essa invisibilidade, se apaga a pessoa. Ora, se você apaga dentro dessa lógica perversa, por assim dizer, você coloca essas pessoas à margem do progresso. Ela tem que estar à disposição para a exploração porque ela é inferior e não tem capacidade de superação dessa condição. Quantas vezes nós não ouvimos esse discurso? Entendeu? Assim, você não se esforçou o suficiente. Olha, diz isso para o cidadão que levanta de madrugada, pega uma condução lotada, encara trânsito colossal, que tem que ser superado no que sabe, no que não sabe, para poder ter fit, para poder caber naquela descrição da empresa. Então, assim, não, você tem que se esforçar. O discurso da meritocracia. O discurso da meritocracia, por vezes, vira um ridículo. Como é que alguém que herda uma fortuna, por exemplo, vem falar de meritocracia? Você deve se esforçar. Então, isso assim é meio absurdo. Não é à toa que as empresas têm deixado o discurso de meritocracia um pouquinho de lado, porque isso foi atacado veementemente. Então, assim, nós temos que conhecer, sim, outras histórias e temos que valorizar o que as pessoas trazem de bom. Isso, normalmente, é complicado, porque essas estruturas acabam por condicionar as pessoas no que elas vão dizer. Não é que elas sejam assim, você vai ter o racista, que ele é de carteirinha, ele é associado ao racista, ao clube do racista. Só que ele não fala explicitamente, então ele vai bombardear isso. Mas tem aquela pessoa que simplesmente reproduz. Ela se sente desconfortável com determinadas circunstâncias e acha que o negro, ou a mulher, ou o imigrante, de uma maneira geral, ele vai invadir o espaço que é dele, ele vai perder, e vai ser deslocado, e ele vai passar a ser minoria, e olha só que loucura. Entendeu? Perdão, é uma loucura mesmo. Eduardo, muito obrigada pelo seu contributo. Rita, pegando aqui, queria só fazer aqui um parênteses, e obrigada por ter tocado na questão da meritocracia, Eduardo, porque de facto
uma ferramenta, eu diria, perigosa, a questão da meritocracia, não é? Eu, como professora, por exemplo, além de jornalista, eu não posso exigir daquele aluno que vive num bairro social, faz apenas uma refeição por dia, não posso exigir o mesmo deste aluno daquilo que exijo ao outro que tem tudo, não é? Quer dizer, então tem de haver aqui algum cuidado quando se toca na questão da meritocracia, porque é uma ferramenta efetivamente perigosa, e obrigada por ter tocado nesse ponto. Rita, eu coloco a mesma questão que coloquei ao Eduardo, que é o que é que explica porque é que nós continuamos a assistir a esta questão do apagamento, da invisibilidade daquilo que é a produção intelectual por parte das pessoas negras, porque isto acontece, não sei se já pensou nisto também ou não, o racismo intelectual, no fundo, é disto que eu falo. Sim, claro que sim. Aqui esta questão da invisibilidade, acho que em primeira mão é importante referirmos isto aqui hoje, há uma ausência de dados estatísticos em Portugal sobre aquilo que é a realidade na questão da discriminação racial e do racismo e das diferentes representações, principalmente no mercado de trabalho e no acesso ao mercado de trabalho. Portanto, esta ausência de dados estatísticos acaba por termos que tomar posições um bocadinho empíricas, não é? De quem anda na rua, de quem está no terreno e de quem está presente com as pessoas, acaba por, no entanto, conseguir tomar estas conclusões mais empíricas. E aqui, estas desigualdades no acesso ao mercado de trabalho, apesar de não termos dados que suportem isto, o acesso ao mercado de trabalho é essencial, não é? Para ter espaço para criar esta visibilidade. É um fator essencial na inclusão numa sociedade, na mobilidade ascendente na sociedade, e o emprego é o promotor de rendimento e o fator de integração e de promoção de um estatuto social, não é? E, portanto, aqui o acesso ao mercado de trabalho acaba por, se nós não conseguimos aceder de forma igual, acho que vai perpetuar, não é? Todas estas invisibilidades que as pessoas acabam por passar com base na questão, nas várias questões se são pessoas migrantes, principalmente são muito mais afetadas com isso. Contudo, hoje continua a existir um conjunto de aspectos que evidenciam, não é, enquanto fatores de impedimento, e que há aqueles que eu referi anteriormente. No entanto, há outros que afetam principalmente pessoas migrantes, pessoas portuguesas de origem estrangeira, comunidades ciganas e refugiados, não é? Que são as desigualdades no acesso à saúde, à educação, à habitação, e que afetam em grande escala as comunidades e que continuam a perpetuar esta invisibilidade e a falta de representatividade destas comunidades nas várias esferas no setor público e no setor privado. Aqui, partindo um bocadinho novamente, porque uma vez que eu também tenho aqui mais esta experiência do terreno, eu gostaria de partilhar uma das coisas que nós fazemos no programa Rede Emprega também, de certa forma, para conseguirmos combater e criar espaço para dar visibilidade, para apoiar as pessoas a terem este espaço na sociedade, porque temos consciência que esta é uma realidade e então providenciamos formação às entidades com que trabalhamos da sociedade civil e aos respectivos técnicos que fazem parte das nossas redes de empregabilidade, uma formação numa metodologia que é a metodologia de emprego apoiado. E este modelo de intervenção para trabalhar com pessoas feito para trabalhar com pessoas em situação de desvantagem, ou seja, que de alguma forma estão expostas a algum tipo de desigualdade no acesso, e trabalhamos de forma individual e em proximidade com a pessoa, nas questões do acesso, da manutenção e, sempre que possível, da progressão no mercado de trabalho. E temos sempre em consideração não só estas questões da inclusão laboral, mas também as questões de inclusão social da pessoa. A aplicação desta metodologia o que faz é que permite-nos olhar para a pessoa como um todo, não é? E de forma integrada e concertada também com outras entidades, procurarmos dar resposta àquelas que são as necessidades, os interesses e ambições da pessoa. Partindo aqui para um exemplo muito concreto do que é que esta metodologia representa. Uma pessoa, muito dificilmente, principalmente se olharmos, por exemplo, aqui referindo, como referiu anteriormente, uma mulher negra que viva num bairro social, não é? Que tenha problemas na habitação, ou não tenha, por exemplo, onde deixar os filhos na escola, terá muita dificuldade nos dias de hoje de arranjar um emprego seguro, porque a maioria das pessoas tem que trabalhar por turnos, a maioria das pessoas tem turnos rotativos e folgas rotativas, e isto prejudica imenso e barra estas possibilidades e capacidades que estas pessoas teriam de progredir. Pronto,
Para além destas questões e a partir desta metodologia, uma das coisas que também fazemos, e tendo em conta que hoje em dia o mercado de trabalho está sempre em constante alteração, há empregos a desaparecer, há outros a surgir e há muitos que estão a crescer em número de oferta, ou seja, por exemplo, nas áreas dos serviços, cada vez mais procuram mais pessoas, não é? E, portanto, nós muitas das vezes o que fazemos quando fazemos estes acompanhamentos individuais às pessoas é também procurarmos formas de que elas possam fazer aquilo que hoje usamos muito o termo como o upskilling e o reskilling, ou seja, entrar aqui em processos de requalificação para conseguirem então aqui integrar estes ou seja, conseguir progredir, não é? E crescer naquelas que são as suas ambições, os seus interesses e as suas vontades. E a formação profissional surge aqui, não é, como uma ferramenta para isso e como uma forma em que as pessoas podem adquirir conhecimentos e competências para se enquadrar e relocalizar, não é, aqui neste mercado de trabalho sempre em constante mutação. No entanto, é aqui alguma conclusão que é uma coisa muito interessante, é que as mesmas barreiras que muitas vezes existem no acesso ao mercado de trabalho são as mesmas que existem no acesso à formação. Começando aqui por a maioria da formação não estar adaptada ao nível de escolaridade das pessoas, os horários não se enquadram àquelas que são as realidades das pessoas que na realidade precisam da formação profissional, a situação económica, apesar de haver aqui apoios sociais, nem sempre estes apoios sociais são suficientes para alguém ser capaz de abdicar de ir trabalhar, porque o que dão não é suficiente para pôr comida na mesa, não é, ao final do dia, e também não são adequados àquelas que são as situações familiares das pessoas, não é, porque se eu tiver filhos nem sempre vou conseguir fazer formação num determinado horário e, portanto, é preciso sempre adaptar a esta realidade. E para a população, então, aqui imigrante, de nacionalidade estrangeira e comunidade cigana, aqui a questão da formação é muito clara, e se virmos um diagnóstico que foi feito, que também é apresentado na Assembleia da República, este ponto é muito claro e a realidade da comunidade cigana aqui é muito, muito presente. E para a população, para estas populações, isto é um caminho de integração que lhes é barrado e em que os fatores que eu referi, daqueles da escolaridade, documentação, são também eles aqui um fator e uma barreira no acesso. Não é só todas as questões da escolaridade, mas também a questão da documentação. Por exemplo, uma pessoa que não tenha título de residência ou que não fale português terá muita dificuldade em integrar um curso ou uma formação profissional em Portugal, e aqui partimos muito desta experiência em Lisboa, não é? Porque é a experiência que eu tenho mais do terreno. Uma das coisas, por exemplo, que nós temos vindo a fazer, porque sentimos que isto é uma realidade marcante e que prejudica muitas centenas de pessoas, porque chegam a Portugal e não conseguem, ou vivem em Portugal e não conseguem criar aqui caminhos. Se eu não consigo aceder ao emprego nem à formação, o que é que eu vou fazer para ser visível nesta sociedade que é a nossa e neste país que é o nosso? E então uma das coisas que nós estamos a fazer em parceria com o Centro de Formação da Santa Casa, aqui em Alvalade, é percursos de inclusão para pessoas migrantes que chegam a Portugal. E estes percursos de inclusão são percursos curtos, de 200 horas, que permitem e que muitas das vezes acabam por ser mais mulheres do que homens a integrar estas formações. A mulher migrante, isto é uma oportunidade muito, muito necessária e muito importante, e uma forma de se integrar na sociedade portuguesa que tem mostrado resultados muito, muito, muito positivos, mas há aqui uma questão que é aquilo que a mim me choca mais, é que a maioria das pessoas que se inscrevem nestas formações têm licenciaturas, mestrados, doutoramentos. E, portanto, batemos novamente na questão do reconhecimento. Elas acedem a esta formação como pessoas que não sabem ler e escrever em Portugal. É este o nível em que elas podem aceder. Estes cursos são coisas excepcionais que nós conseguimos criar, aqui não é, dentro de um sistema já ele complexo e com muito esforço e com este trabalho em rede, para conseguir criar 1, 2 oportunidades, não é? 3 oportunidades, e que estamos aqui num esforço contínuo de fazer um trabalho aqui à escala e também de recolher
os bons resultados destas iniciativas para podermos partilhar e conseguir replicar isto em mais locais. No entanto, esta é uma questão que não afeta só os migrantes, mas também, por exemplo, a comunidade cigana ultrapassa aqui os mesmos desafios, a comunidade portuguesa nacional de origem estrangeira também tem os mesmos desafios, porque a escolaridade aqui é a base no acesso, é aquilo que define aquilo que eu posso fazer, tanto no emprego como na formação. Portanto, é importante que haja aqui uma adaptação neste sentido, para que possamos dar a oportunidade de pessoas que têm muitas das vezes até licenciaturas e mestrados não terem que, por exemplo, fazer, neste caso, o curso que elas estão a fazer são nas áreas da cozinha e do cuidado de beleza. Mas nós estamos a falar de pessoas que têm cursos em gestão, em políticas públicas, ciências políticas, contabilidade, e portanto acho que é mesmo muito importante que, para conseguirmos que estas pessoas tenham visibilidade na nossa sociedade e na sociedade portuguesa, e também ganharmos, porque eu acho que muitas das vezes nós esquecemos que o nosso país só tem a ganhar com o contributo e com aquilo que estas pessoas vão trazer para a nossa sociedade, porque têm um pensamento diferente, criativo, e também nos vai permitir que cada vez ao haver mais representatividade, também vamos saber conseguir, não é, servir melhor, estar melhor no nosso país e criar espaço para que as outras pessoas também se sintam mais integradas. Muito bem, Rita, obrigada. Eu não sei, eu não consigo ver as horas deste lado, mas consegue dizer umas horas, Rita, por favor? Consigo, são 11h53. 11h53? Exatamente, temos aqui 8 minutos para o meio-dia. Talvez esteja na altura de abrirmos aqui espaço também para que o público possa deixar algumas questões. Eu vou tentar ver se consigo, enfim, se consigo entrar aqui e partilhar com vocês algumas das questões que foram surgindo ao longo da nossa conversa, neste 21 de março. Eduardo Costa, a Isabel Amaral pergunta: Eduardo Costa considera que Portugal está preparado para aprovar medidas afirmativas como a implementação de cotas étnico-raciais para acesso ao trabalho na administração pública? No Plano Nacional de Combate ao Racismo manifesta-se a intenção de reduzir as desigualdades quanto aos grupos menos representados. E a Ana Isabel pergunta: as cotas seriam um caminho para ajudar a equilibrar esta balança das desigualdades? Eduardo, quer responder? Desculpe. Sim, pode ser, mas assim, uma breve fala antes de falar especificamente de cota, para que a cota, por exemplo, seja uma realidade, deve haver uma decisão do Estado em estabelecer isso. Essas decisões do Estado, elas acabam sendo pautadas, mais uma vez, por esse pensamento, por essa mentalidade vigente. O que a Rita falou, por exemplo, que você tem muitos mestres e licenciados em busca de trabalho, sejam imigrantes ou não, de trabalhos que não são compatíveis com a qualificação que ele tem. Não é nenhum demérito que seja feito isso. Mas o que há que se entender é que o outro lado também só tem aquilo a oferecer. Mas a questão que eu gostaria de pensar e de trazer é assim: como que a pessoa vê exatamente aquele que está ali em busca de alguma coisa? Porque, normalmente, existem dois movimentos, duas formas que são muito curiosas. A primeira é de não ver competência naquela pessoa, já que ela está em busca daquela. Se você é bom, você deveria estar numa outra função e não exatamente essa daqui. Entendeu? E o segundo ponto, que ele é muito importante, é de que as pessoas, por exemplo, quando não se enquadram em nenhuma dessas e tentam uma coisa melhor, elas normalmente assim são, digamos assim, você olha para uma pessoa dessa e taxa ela de estar buscando algum apoio no Estado. Digamos, essas populações têm mais necessidade. Então, se o Estado dá algum tipo de condição, ou de remuneração, ou de rendimento para que a pessoa possa se sustentar minimamente, o outro lado enxerga aquilo como um preguiçoso, como uma pessoa que você não quer trabalhar na realidade. Você quer se encostar nesses benefícios do Estado. Não é uma questão de preguiça. Entendeu? Mas é uma questão de que a pessoa está em busca de uma condição melhor. Ela não tem que necessariamente aceitar aquilo que é colocado. Isso acontece, por exemplo, com imigrantes, muitos imigrantes que vêm de outros países, eles vêm qualificados, como a Rita falou, e eu estudo a escravização contemporânea. Então, por exemplo, muitas dessas pessoas, elas são colocadas em uma determinada condição, e quando o empresariado ou o Estado
ele é posto em xeque porque as pessoas são submetidas a condições degradantes de trabalho, por exemplo, eles colocam assim, olha, peraí, aqui nós estamos a ajudar. As condições no país de origem são muito piores do que aqui. Não, você não está a ajudar nada. O que você está fazendo é perpetuando esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com cota, entendeu? O debate, para que a cota seja uma realidade, ele vai cair nessa arena que não compreende exatamente a importância dessas coisas. Entendeu? Então, discutir, por exemplo, se a cota ela vai... reformulando. Então, se trazer, vai trazer o debate com uma cota, dizendo que uma reparação histórica, e aí o debate ele é, mais uma vez, como das estruturas racistas, obliterado, em função de uma coisa assim, peraí, eu não sou culpado por nada. Não fui eu que escravizei, não fui eu quem fiz nada. Sim, você é responsável na medida que você perpetua isso, e quando não traz o debate para essa arena. Então, assim, as cotas foram muito importantes nos Estados Unidos, por exemplo. E o debate vai ser conduzido para de que maneira essa população que foi beneficiada pelas cotas, ela não se... Isso eu já ouvi diversas vezes. Ela não se transformou num segmento beneficiado em detrimento de outros, que é uma discussão que ela é muito atual e que precisa de mais referências e mais estudos para isso. Isso não significa que as cotas sejam inúteis, muito pelo contrário. No Brasil são aplicadas, por exemplo, no Brasil são aplicadas as cotas, não é, Eduardo? E do pouco que eu li, no Brasil, por exemplo, o acesso ao ensino superior, os alunos que beneficiaram das cotas, veio provar-se depois que conseguiam ter até melhores notas que os outros alunos que entraram de forma dita normal, não é? Portanto, é gente com muita capacidade, falta-lhes uma oportunidade. Então, como não era possível de nenhuma das formas, o único caminho encontrado foi, de facto, a implementação das cotas. E aí as cotas abriram portas e mostraram ao mesmo tempo que estas pessoas têm tantas capacidades, não é? Isso, não é? E faltava-lhes o quê? Uma oportunidade, não é? As cotas aí deram essa oportunidade, no fundo. Dessa oportunidade das pessoas demonstrarem que elas não são preguiçosas, que elas têm competências, que elas têm capacidade, que precisa ter é oportunidade. Então, a questão que muitas vezes é evocada nisso daí é de que a cota ela beneficia um grupo e exclui, sei lá, o branco, o caucasiano, daquela oportunidade que ele poderia ter. Aí, de novo, vou dizer assim, mas mérito não é mérito, é meritocracia. Isso, sim, é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. As cotas no Brasil foram aplicadas, acho que, em primeira instância, a princípio, na UNB, depois elas foram reverberando em outros cursos, no UNB, Universidade Nacional de Brasília, e tiveram um resultado muito bom. Então, eu acho que é uma política pública que ela tem que ser olhada com muito carinho, mas ela tem que ser planeada para exatamente não ser exposta a esse tipo de crítica. Entendeu? Ela tem que ser dada. Eu coloco as cotas e aí vocês fazem. Não, eu coloco as cotas, mas eu tenho que ter condições também de defender os resultados disso aqui, que são bons. Não expor essa pessoa uma crítica. Eu lembrei de uma coisa muito importante, falando de cotas, por exemplo, quando no Brasil já há bastante tempo incluiu-se cota para deficiente, foi um outro debate enorme. Então, as empresas amaram as cotas para deficiente. Por quê? Cara, isso é parte até das mentalidades, né? É a caridade, é a ajuda. Então, colocaram-se deficientes nas empresas. E os primeiros estudos que foram, assim, analisar os resultados dessas empresas, as empresas receberam todo mundo muito bem. Porque a dificuldade que a academia tem é de ter acesso às empresas, ao que acontece. Receberam muito bem porque estava todo mundo feliz. Falou, tá vendo? Isso é uma coisa boa. Algumas empresas criticavam porque diziam que não tinham como garantir cotas para pessoas com determinadas competências, etc. Passados muitos anos, as pessoas identificaram que, eu vou voltar lá nas estruturas, que as pessoas que estavam ali no ambiente de trabalho já estavam começando a se sentir prejudicadas, tipo, eu não consigo a promoção, ou eu não avanço, ou eu trabalho mais, porque aquela pessoa que está ali, que não deveria estar ali, e aí vem a ideia de meritocracia, não deveria estar ali, já passa a ser um estorvo para mim. Isso tem que ser evitado em qualquer tipo de cota. Mulher, ciente, sem dúvida. Em relação ao Edgar Fernandes, ele coloca exatamente a mesma questão, eu penso que ficou respondida. O Edgar Fernandes pergunta, o sistema de cotas seria adequado para combater a situação de desigualdades
e discriminação no acesso das minorias nas instituições públicas. Eu creio que ficou respondido, a resposta sim, tendo em conta também o exemplo do Brasil, e de acordo com o que nos trouxe aqui também o Eduardo Homem da Costa. A Isabel Martins pergunta, mas quando há rejeição, Rita, para si esta questão, quando há rejeição pela cultura, pela nacionalidade, existem estereótipos criados pela própria sociedade, como é que se luta contra elas? Esta é a questão da Isabel Martins. Ok. Então, eu acho que uma das formas, não é? Porque acho que Portugal existem aqui obstáculos históricos e culturais que podem dificultar muitas vezes esta tomada de consciência para aquela que é a importância de uma sociedade plural. A forma de lutar é percebermos que todos somos parte deste mundo globalizado cada vez mais, em que todos fazemos parte de uma sociedade. Nós hoje andamos na rua e a rua é diversa e, portanto, temos que, na realidade, temos que integrar esta diversidade internamente nas nossas empresas, nos nossos serviços, nas nossas casas, nos nossos grupos de amigos, porque na realidade nós neste momento o mundo está muito cruzado, não é? E cada vez mais as pessoas se mudam de local para local. Eu já vivi em 3 sítios diferentes e em 3 países diferentes, e, portanto isto hoje é recorrente, e portanto eu acho que a forma muitas das vezes que nós temos de integrar, não é, estas diferenças é saber abraçá-las, é saber respeitá-las, é saber olhar e observar e perceber de que forma, não é, e o que é que estas pessoas são, o que é que elas fazem, como é que fazem, e não olharmos sempre com este olhar de desdém, de diferença, ai é diferente, ai não concordo, ai esta pessoa pratica esta determinada religião, ai não faz sentido nenhum, e não perpetuarmos estes preconceitos e estes estereótipos que muitas das vezes compramos na televisão, nas revistas, nos livros, não é? E que não são a nossa realidade e não são a realidade das pessoas. E, portanto, acho que é muito importante ouvirmos, conhecermos, aproximarmos-nos para, na realidade, combater estas desigualdades e esta dificuldade que muitas das vezes temos em compreender aquilo que é o outro. E eu acho que esta é uma forma ou seja, não acharmos que são diferentes. Somos todos pessoas, somos todos seres humanos e cada um é como é. E acho que cada vez temos mais esta abertura ao outro, e também acho que a curiosidade, aquilo que eu tenho, e daqui uma experiência muito pessoal, eu vivi em vários países, eu vivi na Malásia, no Camboja, ou seja, em países com contextos e culturas muito diferentes da nossa, e que é uma coisa, primeiro, que tenho muitas saudades, não é? E que em segundo foi uma experiência que me permitiu ver, assistir, viver num contexto diferente, e foi das experiências mais ricas que tive e que me acrescentou mais enquanto pessoa, e que me fez muito querer, quando voltei para Portugal, fazer este trabalho, fazer parte desta luta e contribuir para termos um mundo mais diverso e mais inclusivo e cada vez mais plural. Não sei se respondi bem à pergunta. Eu penso que sim, essa aproximação, não é? Não partir do princípio que se tem aquele tom de pele, ou se tem aquele cabelo, ou outra coisa qualquer, não é capaz, não é competente, não nos iremos dar bem. Portanto, acho que ficou aqui, ficou muito clara a sua resposta. Avançamos para outra questão. Maria João Antunes Ramos, ela pergunta, Eduardo, consideram que a discriminação existente passa apenas pelos operadores económicos, ou é mesmo uma questão ligada à estrutura social existente, que não passa apenas pela raça e pela nacionalidade das pessoas, como em outras sociedades, como o sistema de castas na sociedade hindu? Existirão soluções para reverter esta situação? Socorro, olha, isso é uma tese. É mesmo? É uma tese. Olha, acho que a gente tem que pensar, e para poder pensar em possíveis respostas a isso, acho que deve fatiar essa pergunta e colocar as várias dimensões. Por exemplo, o racismo é uma dimensão. Essa ideia, assim, por que ele acontece exatamente? Por exemplo, o colonialismo português, ele não aconteceu especificamente que o português, eu sou racista, eu vou lá, eu vou explorar. Existe uma dimensão econômica importante envolvida nisso daqui, é óbvio. A pessoa que escraviza, mesmo nessa ótica da escravização contemporânea, ela está concentrada na exploração desses indivíduos, desses indivíduos, desculpe, para sim poder conseguir a margem de lucro desejada, ponto.
Depois, quando se constrói esse racismo, como se construiu, falando não da escravização, da escravidão na antiguidade, na clássica, etc., mas na colonial, aí constrói-se a justificação para esse tipo de coisa, com base em pseudociência que está ligada a questões biológicas. Então, assim, a cor da pele, aí vem a estrutura do crânio, etc. E aí já começa assim, a oficializar e a criar esse racismo oficial. Então, assim, essa é uma estrutura que ela é criada. E ela, naturalmente, ela condiciona o que acontece no tempo presente. Tome-se, por exemplo, uma pessoa que esteja na gestão de uma empresa. Falamos aqui diversas vezes de empresas, se elas são abertas a isso ou não são, nos políticos que lá estão. Qualquer cidadão que tenha pelo menos 40 anos foi educado aonde? E no quê? Ele foi educado com os livros de história ao longo do tempo. Que livros de história? Todos aqueles manuais de educação que minimizavam o impacto ou não abordavam determinadas coisas. Então, assim, a pessoa entende que tudo aquilo está correto. Então, as pessoas que estão a dizer assim, eu não sou racista. Sim, você pode não ser o racista que vai lá e quer meter um chicote em alguém, mas na medida em que você exclui, inferioriza alguém, você está obedecendo a essa lógica. E são essas pessoas que estão aí. São com essas pessoas que nós vamos discutir política pública, são com essas pessoas que nós vamos buscar uma abertura numa empresa. Que ela vai ceder a isso ou não? Aí entra a lógica econômica de novo. Quanto ao sistema de castas, por exemplo, nossa, ele é muito anterior a esse tipo de coisa. Ele é muito anterior a esse tipo de coisa. Então, assim, como que se derruba isso daí? Na realidade, aparentemente a gente olha e percebe isso como sendo uma coisa tão dada, tão evidente, fala assim, mas olha, isso é de uma... Estou tentando ser educado, mas é de uma estupidez tão grande, entendeu? A pessoa ter um sistema desse instituído e todo o Estado e toda a sociedade ela operar em função disso e reduzir algumas pessoas a nada, entendeu? A coisa, a objetos. Como é que você quebra isso daí? Cara, olha, para ser sincero, eu não conheço pouco história da Índia, eu não sei de quanto tempo tem, eu sei que isso é muito tempo. Não se destrói essas estruturas sem você destruir a sociedade que lá está instituída. Então, isso é muito complicado. Eu não sei a origem do sistema de castas, mas eu sei que toda exploração ela tem como ordem primeira o aspecto econômico, depois os outros entram como justificação, seja religião, seja cor da pele, seja origem, o que quer que seja. Porque nós temos o racismo... fazer alguma coisa. Sim. Vou só avançar, Eduardo. Nós temos o racismo, temos a discriminação, temos o preconceito. Por vezes também é uma questão aqui de confusão de conceitos, não é? De alguma maneira. Mas não me cabe a mim responder. Agora, o Luís José da Ferreira ele diz, o excesso de enfoque nas questões rássicas numa sociedade portuguesa, onde quase ninguém liga a isto, não promove de forma desadequada um conflito que não existe em Portugal entre raças. Não estaremos a falar da importação de um problema com o qual sempre a sociedade portuguesa soube lidar? Isto é o que pergunta Luís José Ferreira. Qualquer um dos dois poderá responder, Eduardo ou Rita. Se formos sucintos, conseguimos dar aqui algumas questões. Por favor, sinto que estará mais preparado para dar uma boa resposta aqui a esta questão. De forma sucinta, sim. Obrigado pela oportunidade. Olha só, são coisas diferentes, racismo, preconceito, etc., mas elas não estão isoladas, elas estão interligadas, isso a gente tem que ter atenção. Essa coisa do problema importado, ele é fantástico. Assim, desculpe, eu não pretendo ironizar a pessoa que fez a pergunta, mas porque eu esbarro com isso diariamente. Entendeu? Isso não é uma questão que ela é nossa, ela é importada. Eu não sei se ela é importada. Por exemplo, pensar assim, eu não quero falar... Estou em Portugal, estamos a falar de Portugal, então eu tenho que falar de Portugal. Isso não quer dizer que seja um problema de Portugal. Portugal é um problema e o resto do mundo é uma felicidade. Não é. O Brasil é uma coisa de louco, profundamente problemático. Os Estados Unidos também não estão isentos disso. Casos de escravização contemporânea acontecem no Canadá, na Inglaterra, em tudo quanto é lugar. Então, todas essas questões, elas não trazem assim, claro que elas trazem demérito, mas elas não são assim exclusivas daqui. E as pessoas se sentem incomodadas com isso, porque elas são atacadas nisso.
Mas dizer, por exemplo, que não há racismo em Portugal, que isso é uma coisa que foi plantada pela esquerda e que, de alguma maneira, isso é importado, eu não sei se isso é verdade. Como é que você vai dizer que não há preconceito em Portugal? Eu fui arrendar um apartamento em Portugal e o rapaz disse assim, olha, eu não alugo para brasileiro. Mas eu vou pagar. Eu estava de bom humor, mas eu vou pagar em euros. Eu não alugo na mesma. Eu não tenho explicação para esse tipo de coisa. Olha, cabeças coroadas, porque de todos os níveis, eu já presenciei algumas coisas que são muito curiosas, que a gente pode refletir quando em eventos eu apresentar. Mas o que você trabalha? Eu estudo os discursos legislativos, como o Estado ele se comporta diante de fenômenos como a escravização contemporânea, com suas políticas públicas, como é que isso acontece em Portugal. Em Portugal não há escravos. Não há escravos. Por favor, não há escravo. Não estou falando de escravo colonial, estou falando de uma forma de exploração. Não há em Portugal. Isso é dito para mim, assim, foi dito para mim sucessivamente, não é um caso isolado que eu peguei para poder exemplificar. Foi dito tantas vezes que uma determinada circunstância, apresentando em um congresso um trabalho, a pessoa falou assim, mas não há escravos em Portugal. Eu falei, mas não é fabuloso? E é exatamente por isso que eu estou aqui, eu estou tentando entender, porque se é um problema que acontece no Canadá, Inglaterra, que tem uma lei sobre modern slavery, Estados Unidos, tudo quanto é país, por que não acontece em Portugal? Entendeu? Então, assim, as coisas, elas estão ocultas. Os movimentos que vêm, é um movimento tal qual a Conceição afirmou antes de fazer. Eu fiquei espantada de ver chineses e ver as pessoas. Quando as minorias que são maiorias, na realidade, quando as minorias elas cansam de alguma maneira, ou elas têm acesso à informação, ou elas contestam alguma coisa, essas coisas que ocorrem por trás, elas começam a surgir. E aí o problema é negar isso. Num material, numa tese de doutoramento que eu fiz, eu falava sobre esses mesmos discursos no legislativo brasileiro, em que falava sobre a escravização de pessoas no Brasil, uma escravidão contemporânea. Então, assim, eu acabei identificando ao longo de 15 anos de discursos no legislativo 6 tipos de comportamento. Inicialmente, é característico, isso pode ser aplicado para vários outros temas, nega-se isso. Não, isso não existe. Em segundo instante, entendeu? Em geral, a pessoa vai lá e diz assim, olha só, isso não acontece, isso aí, o problema não sou eu. O problema é você, ou seja, a importação do problema, isso não existe. Você que criou o problema. Terceiro momento começa a loucura, aquela fantasia, é risível, desculpem a todos, mas quando a pessoa diz assim, os comunistas, é o reino da fantasia, começa a dizer assim, o fulano de tal é comunista, está tentando implantar o comunismo, aí vem as ameaças, depois diz que isso é uma exceção, e depois diz que vai cuidar do problema, mas na realidade só procrastina, só adia o problema. Então, assim, como é que você vai dizer que não existe? Diante de tantas coisas que são evidentes para todos. O que a gente não sabe é o grau, a intensidade disso daí. É isso que precisa de mais estudos para a gente poder entender o fenômeno e poder, sim, buscar políticas que visem a resolver isso de alguma forma. Faça com que todos cheguemos a um bom porto. Obrigada, Eduardo. Rita, será que consegue responder aqui a questão da Ana Isabela Amaral? Ela pergunta, faria sentido criar incentivos para que as empresas contratassem imigrantes, refugiados, ciganos, ou seja, medidas afirmativas? Claro que sim, eu vou ser muito breve, porque a Manuela também já entrou aqui connosco, temos mesmo que entrar. Manuela. Não há problema. E então, eu vou ser aqui muito rápida, claro que sim, acho que há aqui uma necessidade urgente de criar incentivos, porque a verdade é que para fazermos muitas destas mudanças é preciso investimento. Não é? E investimento não só financeiro, mas investimento de conhecimento, de capacidade, de recursos, e portanto, é necessário que esse investimento seja feito tanto no setor público e no setor privado, e para isso é necessário haver medidas, e por exemplo o IFP já tem bastantes, e uma delas é, por exemplo, para a contratação de refugiados. Há medidas de apoio já em Portugal na contratação de refugiados, mas aqui, não querendo, os refugiados, por exemplo, quando chegam a Portugal têm um título de residência, os migrantes têm que passar por todo um processo de regularização, e portanto é importante que se criem incentivos para também não haver estas disparidades
entre pessoas que vêm, em que a diferença é uma pessoa vem de um conflito, e claro que isso é super válido, que nós também sabemos receber estas pessoas, mas o migrante muitas vezes que vem de questões de inclusão económica também vem e também foge de cenários de conflito e também foge de cenários de insegurança, não é? E, portanto, é importante que saibamos receber melhor estas pessoas no nosso país, e para isso essas medidas a nível governamental são essenciais. E começar o quanto antes, não é? E começar já, se possível. Esse é o problema, não é? Partirmos da questão teórica para a questão prática. Bom, eu acho que a última questão mesmo que eu tenho aqui é dirigida a mim mesma, e o senhor diz, ele não se identifica, mas diz que mulher negra inspiradora. Pergunto, ao longo da sua carreira, Conceição, o quê e quem fez a diferença pela positiva contra o racismo estrutural cotidiano? Olha, eu não sei quem lançou esta questão, mas devo-lhe dizer que eu mesma fiz essa diferença e continuo a fazer essa diferença nas minhas lutas diárias, na minha capacidade de ganhar estrutura e estofo, se quiserem, para saber gerir tudo isto. Se eu for a ler tudo aquilo que escrevem sobre mim, contra mim nas redes sociais, eu não sobrevivo. Se eu levar tudo a sério, daquilo que me é dito diariamente também, porque isto acontece todos os dias, mesmo que vocês não acreditem, passem um dia comigo e vejam como é que é, de facto eu não estaria aqui. Portanto, eu mesma fiz a diferença, continuo a fazer a diferença nesta luta, e todas as pessoas que acreditam e estão comigo. Além disto, obviamente, que do ponto de vista laboral, as direções, a entidade patronal, aquilo que nós falávamos, essa acreditar na pessoa, tive essa vantagem, entre aspas, de ter uma entidade patronal que acreditou em mim e que não implicou com o meu cabelo, que não implicou com o meu nariz, que não implicou, enfim, com um conjunto de questões que acontecem todos os dias também. Eu nesse aspecto não tive esse problema, deram-me de facto essa oportunidade, que era só isso que eu precisava, e tantos negros precisam, é de uma oportunidade para provarmos que não ficamos a dever rigorosamente nada a ninguém. Então, respondendo, foi isto, tem a ver muito com quem tem esse poder de decisão, essa capacidade de decisão, vou contratar ou não vou, não é? Depois de uma entrevista, bem, mas esta pessoa parece-me com este cabelo, ou com um brinco, ou seja lá o que for, será? Bom, em Londres, por exemplo, nós entramos num Barclays Bank, numa grande instituição bancária, e nós olhamos para quem está a atender nas caixas. Estas pessoas muitas vezes têm rasta, estas pessoas muitas vezes têm o seu sari, que é o traje de mulher indiana, não é? Típico, com o sinal vermelho na testa inclusivamente, e não ficam a dever rigorosamente nada a ninguém, do ponto de vista daquilo que é competência, ou as competências. Então eu acho que Portugal, nesse sentido, poderá fazer um caminho, porque tem necessariamente que o fazer, e saber lidar com as diferenças, não é? Quando disseram há pouco, vai para a tua terra, dizem-me isto constantemente, e a minha resposta foi, eu vou, eu apanho já o próximo voo e regresso a Maputo, não é? A Moçambique, a qualquer destino de Moçambique, que tem 30 milhões de habitantes, foi onde eu nasci, cresci até aos 12 anos. Mas o problema é, e depois, como é que fica? É que nós somos 5 mil moçambicanos em Portugal, e estão 200 a 300 mil portugueses em Moçambique. Portanto, é uma questão de ignorância também, é uma questão de formação, faz falta. Sim, nós somos 5 mil portugueses em Moçambique, não mais do que isso, moçambicanos, não é? Mas temos quantos portugueses lá fora? Temos quantos portugueses, milhares e milhares e milhares de portugueses em África? Então, se esta reflexão também não é feita, é dramático. A Rita dizia muito bem que a Manuela já nos está a fazer sinal para concluirmos. Eu acho que sim, fica sempre, não é, esta vontade de continuar a conversar, porque a reflexão faz sentido. Rita Albuquerque, diga. Fica sempre esta vontade, foi um prazer, esta conversa foi muito boa, e Eduardo, adorei as suas intervenções, foi mesmo uma oportunidade e um prazer fazer parte deste painel consigo. Eu que agradeço a todos, Conceição foi ótima, Rita também. Rita, nas suas falas, acabou iluminando algumas coisas que eu queria falar, mas não encontrava uma resposta. Então, uma solução, foi muito bom. Agora, eu agradeço a todos. Manuela, acho que a Manuela acabei banhando daqui. Muito obrigado. Eu acho que conseguimos responder a todas as questões que estavam, pelo menos aquelas a que eu tive acesso. A minha relação com as tecnologias não é a melhor, de facto, mas tentei, na medida do possível, penso que respondemos aqui a tudo o que foi questionado. Eduardo Almeida Costa, Rita Albuquerque, muito obrigada, parabéns mais uma vez ao INA, ao Instituto Nacional de Administração, por esta iniciativa. Façam mais, não será demais, e apostem também na formação junto das grandes empresas, sejam elas públicas ou então privadas, para tentarmos mudar o estado de coisas, porque o problema existe, não podemos fingir que ele não existe, não é? Quando se pergunta, mas não é um problema importado, não é demais, cada vez que falamos no racismo ele passa a existir. Não é verdade, o racismo existe, tem de ser encarado de frente e combatido acima de tudo. E se o racismo é estrutural, ele tem de ser combatido de forma igualmente estrutural, ou seja, não com a minha guerra, não com a tua guerra, mas com uma guerra conjunta, ou seja, de uma forma estrutural, de facto, combateremos esse racismo que é igualmente estrutural, acima de tudo. Manuela, obrigada. Obrigada.
Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar, foram mais de 600 em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. Informamos que o INA lançou novas edições dos cursos Competências para a Interculturalidade e Literacia sobre Racismo e Discriminação Racial, em parceria com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e o Alto Comissariado para as Migrações, ACM-IP. Estas formações destinam-se a trabalhadores da administração pública, mas estão abertas a todos os cidadãos interessados. Os cursos estão disponíveis na plataforma Now. Poderá aceder aos mesmos através do link que iremos colocar no chat. O programa de formação do INA para 2023 inclui cursos de curta e longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa consultando o catálogo disponível no site do INA em ina.pt. Podem ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Muito boa tarde.